Pessoal, a situação do presidente Bolsonaro é grave. Recentemente, a Michelle Bolsonaro deu uma declaração fortíssima, olha só. Eu vi ele pedindo para Deus levá-lo, porque ele não aguentava a dor que ele estava sentindo. Ela deixou muito claro que o Bolsonaro é um homem forte, está acostumado à dor. Você sabe, desde o atentado que ele sofreu lá em 2018 por um ex-militante do PSOL, lembra disso? Esquerdista, atentado lá em Minas Gerais, Bolsonaro está acostumado com a dor. Mas, segundo a Michelle Bolsonaro, ele está no seu limite, ele já não aguenta mais. E isso porque, além do desgaste físico, vem a pressão emocional. Não podemos esquecer, Bolsonaro está há quase 2 meses em uma solitária. O Carlos Bolsonaro fez uma publicação ontem à noite, por volta das 9 horas da noite, dizendo que o médico do presidente Bolsonaro foi chamado às pressas, lá onde ele está preso. Isso porque aquela crise de soluço, também em decorrência do atentado sofrido, tudo isso somando. Ele tem uma crise de soluço, está dificultando a alimentação dele, com dificuldade inclusive para dormir. Por quê? Com o soluço, ele tem aquele refluxo, né? Do suco gástrico, enfim, dos líquidos do estômago, e isso o tempo todo voltando. E ele pode, inclusive, dormindo, broncoaspirar, quer dizer, aquele líquido sair do estômago e ser ingerido ali mais pelos canais de respiração e esse líquido ir para o pulmão. É uma preocupação que os médicos do Bolsonaro e a família têm, lógico, todos nós temos essa preocupação. E aí, esse soluço está agravando, Bolsonaro com uma crise de azia, não consegue dormir, não consegue se alimentar, o médico é chamado às pressas, e aí o Carlos faz esta publicação no Instagram. Eu vou ler a primeira parte da publicação para vocês agora. O médico do meu pai foi chamado hoje, domingo, 11 de janeiro de 2026, à prisão, após sermos informados de que suas crises persistentes de soluços evoluíram para um quadro de azia constante, o que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir. É perceptível ainda o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária. Neste fim de semana, a defesa do presidente Jair Bolsonaro protocolou mais um pedido de prisão domiciliar humanitária junto ao STF, que até o presente momento, lamentavelmente, não foi apreciado. A foto anexa registra meu pai em intermináveis crises de vômito decorrentes das sequelas do atentado que sofreu, praticadas por um antigo militante do PSOL, partido historicamente alinhado à facção política de Lula. Na sequência, o Carlos vai falando sobre as contradições, né, que envolvem a condenação do Jair Bolsonaro. Por exemplo, ele é condenado por dano ao patrimônio, mas ele não estava aqui no 8 de janeiro, estava nos Estados Unidos. E uma série de incoerências como essas que o Carlos vai apontando e vai descrevendo ao longo dessa publicação. Fato é, o Bolsonaro ele está em uma cela, é uma sala na Polícia Federal, fechada, de paredes, né? Então, são 3 metros por 4, são 12 metros quadrados, com uma cama ali. Bolsonaro tem direito a visitas terças e quintas. 2 visitas na terça, 2 visitas na quinta, agendadas com antecedência. Cada visita pode ficar com Bolsonaro, no máximo, por meia hora. Então, uma semana inteira, Bolsonaro conversa com pessoas, tem contato com a sua família por 2 horas. O resto do tempo, ele passa sozinho. Obviamente, isso não é saudável, isso não faz bem a qualquer pessoa, muito menos a um homem de 70 anos, que passou por várias cirurgias, acabou agora, no final do ano, de sofrer entre o Natal e o Ano Novo. Ele fez pelo menos 3 cirurgias em decorrência do atentado sofrido em 2018. 3 cirurgias e não pôde passar a recuperação pós-operatório em casa com os cuidados da família ou no hospital com os cuidados médicos. Quem tem alguém em casa que passou por alguma cirurgia, mínima que seja, extração de um dente, sabe o quanto é importante ter alguém próximo ali para ajudar. De repente a pessoa sente dor, tem algum sangramento, precisa de um remédio, principalmente
quando se trata de um homem de 70 anos que passou por mais uma cirurgia no intestino e toma medicações em decorrência disso que têm efeitos colaterais, alguns deles como tontura, desorientação, que é o caso do ex-presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro teve uma queda dentro da prisão, vocês acompanharam isso, a Michelle Bolsonaro chegou lá, viu o estado do Bolsonaro machucado, desorientado, não sabe dizer ao certo como foi o que aconteceu, que horas que aconteceu, pelo que se sabe, quem cuida lá da prisão não sabia que tinha acontecido isso, foram perceber quando a Michelle aparece e ele só teve autorização para ir ao hospital, fazer exames na cabeça para saber se teve alguma sequela 24 horas depois. Esse é o quadro em que está submetido o presidente Bolsonaro. Tudo para o Bolsonaro é negado ou extremamente protelado, enquanto seus adversários podem tudo, inclusive tem as suas condenações anuladas. A esquerda faz de tudo para destruir o Bolsonaro e apagar de vez a direita no Brasil. Nós não podemos admitir isso. O Bolsonaro é o grande líder político no Brasil hoje. Lideranças como o Milei na Argentina e Donald Trump reconhecem isso. O Milei, recentemente, inclusive, manifestou o seu apoio a um dos Bolsonaros na eleição de 2026. Donald Trump já tinha feito isso várias vezes. Agora, nós não podemos esperar que os Estados Unidos, a Argentina, enfim, internacionalmente, alguém faça alguma coisa para resolver o problema do Brasil, se nós aqui no Brasil não cobramos dos nossos políticos e se os políticos tratam como naturalidade, agem normalmente, como muitos políticos ainda o fazem. Lógico, nós temos nomes importantes que estão combatendo, que estão denunciando, que estão clamando nesse momento, mas muitos outros tocam sua vida, pensam na eleição, pensam nas articulações, nos arranjos políticos e tratam a prisão do Bolsonaro como mais um problema de percurso, o que não é verdade. É algo gravíssimo e precisa ser denunciado. É lógico que nós precisamos de ajuda de outros atores internacionais, claro, mas como esperar que lá fora alguém resolva o problema se aqui dentro tem gente tratando como um percalço, um problema do caminho? Quando o Lula estava preso, ele tinha uma condição muito mais confortável que o Bolsonaro. Mesmo assim, a esquerda fazia barulho. Eles falavam disso o tempo todo. É preciso mostrar a verdade para muitas pessoas que ainda acreditam na narrativa da velha imprensa. Precisamos mostrar que Bolsonaro não está esquecido. Eu sou Valdinei Martins e aqui no canal nós vamos combater a esquerda e mostrar o nosso apoio ao presidente Bolsonaro. Um forte abraço e até o próximo vídeo.